aleluia, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos, dar início a mais essa aula. Mas antes de darmos início, vamos fazer aquela oração, né? Pedir para Deus nos abençoar nessa noite, porque Ele é fiel para fazer muito mais nas nossas vidas nessa noite de hoje. Deus é bom, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, meu Deus, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, reunidos aqui neste lugar como igreja, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Desde já te agradecemos por essa oportunidade. Apresento aqui a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos e a vida dos meus irmãos que já se fazem presentes aqui neste lugar, Senhor. Os irmãos que estão a caminho, que o Senhor traga em segurança, que o Senhor repreenda todo o impedimento, meu Pai. As vidas que vão também ser alcançadas depois pela internet, que o Senhor possa também estar falando da mesma maneira com essas vidas também, meu Pai. Queremos aqui, em nome de Jesus, apresentar esse estudo nas Suas mãos, para que seja feito de acordo com a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, Senhor. Nessa noite, meu Pai, eu te peço sabedoria para conduzir esse estudo, meu Deus, e que também o Senhor dê sabedoria para todos os meus irmãos também, para receberem deste estudo, meu Pai, da palavra do Senhor, meu Deus, como a Tua palavra vai nos ensinar nessa noite, para a gente receber com humildade, Senhor, a palavra que em nós é implantada, meu Pai. Repreenda toda retaliação do inimigo, todo bloqueio, toda barreira, toda armadilha de Satanás nós repreendemos nessa noite, Senhor, e cremos que vai ser uma bênção do Senhor, e assim te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos já podem se sentar. Vou pedir para o Pedro aumentar só um pouquinho, Pedro, não sei se é o microfone ou se é o retorno, né, que tem que aumentar, mas veio para melhorar, glória a Deus, amém. Então vamos lá, irmãos, lição número 7, onde nós estamos estudando nessa revista a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Desde já agradeço aí todos os meus alunos dedicados também, né? E peço para os irmãos que os irmãos continuem orando para repreender todo impedimento que muitas vezes impedem, né, as pessoas de estarem também nos estudos bíblicos também, irmãos, porque o estudo bíblico é algo libertador para as nossas vidas. Olha só, para confirmar isso que eu disse, né, a lição número 7 vai dizer isso, ó, a Bíblia transforma as pessoas. Vamos falar muito disso, sobre a transformação, né? Transformação tem sua origem ali na palavra que significa transfiguração. Os irmãos se lembram quando Jesus se transfigurou? Jesus mostrou ali, né, no Monte da Transfiguração, a aparência que ele realmente era ali, né? Uma luz ali tomou conta dele, ele se transfigurou. Então transformação significa isso também, transfiguração. Vamos lá, texto áureo. Texto áureo, esse texto áureo é um versículo que eu gosto muito, né? Estou sempre citando ele e é um versículo que eu gosto muito. Texto áureo, Pedro, aumentou muito, glória a Deus. Está em Hebreus 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, nos céus, os nossos pensamentos falam mais do que as nossas palavras. Para o Senhor Jesus, né, os nossos pensamentos falam mais que as nossas palavras, porque a palavra de Deus ela pode discernir até mesmo os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. Então ele vai lá no fundo, né? Ele extrai ali realmente aquilo, a essência que tem dentro de nós, através disso tudo. Verdade prática. Porque pelas palavras, muitas vezes, nós podemos até, né? Se a gente for ali um bom de lábia, como se diz no popular, né? Eloquentes, nós podemos até ludibriar pela palavra, né? Os irmãos já observaram que o estelionatário, ele é bom de palavra? Ele chega assim, ele convence qualquer um, irmãos. Então é a palavra, né? Agora, e o pensamento? E a intenção do coração? Às vezes nós não conseguimos discernir, né? A intenção que está por trás de alguma atitude, alguma coisa, mas Deus, ele consegue e ele sabe. Verdade prática, irmãos. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Aqui essa lição vai falar muito também de humildade, né? Então nós vamos aprender aqui também sobre humildade nessa noite de hoje, para a glória e honra do Senhor.
Então nós vamos para a leitura bíblica em classe, sem perda de tempo, que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 11 ao 13, e também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6, e o Pedro vai colocar aí, e nós vamos acompanhar aí na revista. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ficar atentos a uma coisa, porque quando eu estava estudando essa lição, eu estudei no domingo. Quando eu estava estudando essa lição, aí era só confirmação do que Deus já estava falando aqui na igreja, né, desde a semana passada. Isso foi no domingo de manhã. Aí quando foi domingo de noite no culto, né, várias coisas que foram faladas aqui no culto, né, nas oportunidades, várias coisas que foram faladas, veio confirmar mais ainda do que Deus estava falando, o assunto principal que Deus queria tratar. Então todos que estiverem atentos vão prestar atenção no que Deus está falando, né, da semana passada para cá, nessa igreja, irmãos. É maravilhoso, eu fico maravilhado quando eu vejo Deus confirmando tudo. Então vamos aqui, ó. Eu vou ler aqui na minha revista, e os irmãos prestem atenção, né, que é na revista do professor, antes de nós iniciarmos aqui a leitura juntos, na revista dos irmãos também. Então aqui, uma observação que tem na minha revista. Ó. Nesta lição, veremos que a palavra de Deus é viva, que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determinará o futuro eterno de uma pessoa. Forte, né? Estamos falando do futuro eterno de uma pessoa. A palavra, né? Ela é capaz de nos transformar de tal forma que isso aí vai ter um efeito benéfico para nós por toda a eternidade. Olha a importância disso, né? Às vezes não paramos nem para pensar nisso, né? Aqui, ó, aqui apresentação da lição na minha revista. Nós vamos ler os objetivos da lição. Primeiro objetivo, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Daqui a pouco falaremos de conselhos do mundo. Expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Motivação da lição. A Bíblia nos transforma em pessoas humildes. A aula dessa semana nos convida a colocar em prática a humildade ensinada pela Bíblia. Quem é humilde é uma pessoa sábia. Olha, irmãos, quem é humilde é uma pessoa sábia. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre humildade também. E aqui tem uma aplicação também que eu quero ler para os irmãos, que diz assim, ó, quem medita nas Escrituras não se deixa influenciar pelos conselhos do mundo, mas ama os conselhos divinos que os fazem humilde. Foi falado isso aqui na igreja também, né? Quem medita na palavra do Senhor não vai pedir conselho no mundo, seguir conselhos do mundo, né? E não vai se deixar levar por conselhos do mundo. Porque medita na palavra, fala, opa, isso aí que está sendo dito não condiz com o que as Escrituras me ensinam. Se a pessoa não souber da verdade, como é que ela vai identificar a mentira? Não é verdade? É igual, já deu o exemplo aqui. Foi até o pastor Emerson que pregou aqui uma vez. Não foi o pastor Emerson, não. Pastor Alex pregou aqui uma vez e ele diz que perguntaram para um banqueiro, né? Como é que você consegue conhecer todas essas notas falsas? Existem milhares e milhares de notas falsas. Como é que você consegue identificar uma nota falsa? Aí ele falou, eu não preciso conhecer todas as notas falsas. Eu preciso conhecer apenas a verdadeira. Então, quando a gente conhece a verdade, irmão, nós vamos identificar tudo aquilo que é falso. Pedro, parece que aumentou. Baixa a mão um pouco aí, o microfone. Aumentou sozinho aí. Vamos lá, irmãos.
Então vamos agora para a introdução. Os irmãos juntos aqui na introdução. Agora na revista dos irmãos também. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre transformação, porque aqui o tema é esse, né? A Bíblia transforma as pessoas. E o primeiro milagre, já falamos disso aqui, né? O primeiro milagre relatado nos evangelhos, qual foi o primeiro milagre? Agora sim. Oi? Sim. Milagre da transformação, né, irmãos? E o interessante é que esse milagre da transformação, ele foi operado numa festa de casamento. Isso mostra o quê? Que Deus, ele quer entrar na família, né? Que Jesus, ele quer fazer parte da família. E no casamento ali vai dizer que acabou o vinho e Deus transformou a água em vinho. Aquele vinho ali simbolizava o quê? A alegria. Quer dizer que Deus, ele quer entrar na família e trazer alegria para a família. Trazer coisas boas para a família. Eu já falei, né? Já falamos aqui também, que Jesus, quando esteve aqui, ele operou muitos milagres. Ele fez o surdo ouvir, ele fez o mudo falar, ele fez o cego enxergar, ele fez o paralítico andar, ele fez até mesmo o morto ressuscitar. Mas o maior de todos os milagres é o milagre da transformação. Já pensou, irmãos? Um pé inchado que vivia vomitando no meio da rua. Hoje em dia está aqui ensinando a palavra de Deus? Isso é o quê? Estou dando meu exemplo, né? Porque cada um aqui tem os seus. Né? Isso é o transformação ou não é? Uma pessoa que ficava só falando besteira e as pessoas ainda falam, só fala besteira. Estava bêbado, né? Só fala besteira. E agora ensinando a palavra de Deus. É o milagre da transformação. É isso que Deus faz com cada um de nós. Cada um aqui tem um testemunho maravilhoso. Então vamos lá. Trazer coisas boas para dentro de casa. A Bíblia nos ensina esse princípio, trazer coisas boas para dentro de casa. Convidar Jesus para entrar. Por quê? Porque tem coisas que atraem a presença de Deus para o nosso lar e tem coisas que afastam a presença de Deus. Contenda, né? Briga, xingamentos, humilhação, né? Pecados que a gente pode trazer para dentro de casa, tudo isso vai fazer o quê? Afastar a presença do Senhor e atrair presença de quê? De demônios. Certa vez eu tive um sonho, assim que nós nos convertemos, que a gente estava louvando hinos da harpa lá em casa, né? E quando louvava hinos da harpa, irmãos, as panelas tudo caindo, balançando, caindo. Aí eu perguntei para Deus o que era isso no sonho, né? Quis saber o que era, ter o discernimento de que era aquilo. Aí Deus me falou, ó, quando vocês estão louvando, adorando, os demônios estão batendo em retirada da sua casa. Deus me deu essa revelação. Então nós podemos trazer coisas boas para dentro da nossa casa, e olha só o que a Bíblia nos alerta em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Olha o que a Bíblia nos alerta. Deuteronômio, capítulo 7, 26, irmãos. Ó, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Anátema é amaldiçoado, né? Assim como ela de toda a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. O principal aqui, ó, é a primeira parte. Ó. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, amaldiçoada. Então, colocar maldição, né? Colocar coisas ali pecaminosas dentro de casa, transforma a casa numa maldição. Depois que nós entregamos nossa vida para Jesus, eu creio que todos os irmãos já tiveram essa experiência. Já entrou, irmãos, em algum lugar assim que você sente na hora um peso espiritual? Quando você entra assim, em alguns lugares você não sente aquele peso assim, aquela coisa espiritual, aquela opressão. A gente sente a opressão, né? É o peso espiritual. Porque o mundo espiritual, a gente não vê com os nossos olhos, mas a gente sente, não é verdade? É igual o vento, né? Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você sabe que o vento está aqui porque você vê, você sente, né? O mundo espiritual também, às vezes nós não vemos, mas nós sentimos. Opa, aqui tem alguma coisa, né? Às vezes até arrepia, assim, daquele arrepio, né, irmãos? Então é isso, é o mundo espiritual. Demônios rodeando certos lugares. Então vamos lá, isso é muito sério, né? Então nós temos que atrair a presença de Deus. Culto doméstico, louvor, oração, respeito, né, na família. Tudo isso atrai a presença de Deus. Vamos lá. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz. Transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Irmãos, esses conselhos, né, que a Bíblia fala aqui, esses conselhos são estratégias, né, do inimigo, que o inimigo lança na nossa mente, são argumentos, né, são essas ideologias deste mundo aí. O inimigo, ele quer de qualquer maneira nos convencer
que o pecado é melhor, que a liberdade deste mundo é melhor, né? Ele quer nos convencer da mentira. Porque o inimigo, ele trabalha, ele quer ganhar a nossa mente. Ele trabalha, a arma dele é o quê? A arma dele é a mentira. Então ele está espalhando esses conselhos aí. A batalha dele é pela nossa mente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, esses conselhos é na área da nossa mente, das ideologias que existem nesse mundo aí. Existe aí uma falsa liberdade, né? O inimigo, engraçado que o diabo, ele é imitador. Jesus, ele prega uma liberdade, não é verdade? Jesus, ele prega a liberdade. Jesus fala, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então Deus, ele prega a liberdade. Mas o diabo, que é imitador, ele prega a liberdade também. O diabo, ele prega, você vai para a igreja, você vai ser crente? Crente não pode fazer nada. Crente é preso, não pode fazer nada. Crente não é livre. Então o diabo, ele prega uma liberdade. E essa liberdade, irmãos, é uma liberdade pecaminosa. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor. Já tem a revista? Já, né? Já tem as revistas, né, irmão? Já, né? Amém. Então, meus irmãos, o inimigo, existe assim uma liberdade, mas uma liberdade pecaminosa. Mas, na verdade, né, liberdade em termos. Porque, já disse aqui, a liberdade do mundo escraviza, mas a escravidão de Deus liberta. Porque Paulo falou, eu sou servo de Cristo. Servo naquele tempo simbolizava o quê? Escravo. Então a liberdade do mundo é que escraviza. Mas a escravidão de Deus é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então note que isso aí são argumentos, né, conselhos que é lançado na mente das pessoas, principalmente das gerações que têm menos experiência com a vida, né? Tem gerações que pensam, meu pai é porque é coroa, minha mãe é coroa, não sabe da vida, né, não sabe das coisas, eles são quadrados, né? Mas lá na frente eles vão ver que tudo que os pais falavam, aconselhavam, né, é tudo verdade, né? Por causa da experiência que nós falamos aqui na semana passada, irmãos. Então, esses conselhos, mais na frente, nós vamos falar também. Lição 7, irmãos. Estamos bem aí na introdução. Então, esses conselhos, mais à frente, a gente fala um pouquinho mais desses conselhos. Tópico 1, e todos nos acompanham aí. Tópico 1. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Subtópico 1. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Irmãos, essa lição aqui, ela vai falar disso, de desobediência, vai falar de negligenciar a palavra de Deus, né? E vai nos falar também sobre rebeldia. Tudo que Deus estava falando, Deus continua falando aqui nessa lição. Então, aqui diz que os israelitas não entraram, né? Não entraram na terra prometida, Canaã, porque nós sabemos que daquela geração que saiu do Egito, os únicos que entraram na terra prometida foram Caleb e, quem lembra do outro? Josué. Josué e Caleb. De 20 anos para cima, só quem entrou foi Josué e Caleb. Os outros que entraram, né, foi uma nova geração ali, mas aquela geração que saíram do Egito, a maioria, irmãos, ficaram rebeldes, desobedeceram e não tomaram posse da terra prometida. É engraçado que até Moisés, né, não pisou na terra prometida, desobedeceu a Deus ali em algum momento, não perdeu a salvação, né, irmãos? Apenas não pisou na terra prometida, né? Não podemos confundir. Porque Moisés é um servo de Deus que foi salvo. Mas ele não entrou na terra prometida porque chegou um momento que ele perdeu ali a cabeça, né, se irou e fez algo que Deus não mandou. Deus falou, por causa disso, você não vai entrar, não vai pisar na terra prometida. Então, fisicamente, ele não pisou, né? Mas, irmãos, quando Jesus se transfigurou, apareceu quem? Moisés e Elias, né? Então, ali naquela terra ali, onde eles apareceram depois, no Monte da Transfiguração ali, é como se eles estivessem também tomando posse da promessa, né, depois no mundo espiritual. Agora, uma coisa interessante, irmãos, eu estava pensando sobre isso. Moisés, ele se irou, a Bíblia conta que ele se irou várias vezes, né? Se você for ler a história de Moisés, várias vezes ele se irou, perdeu a paciência com o povo ali. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra. Isso é interessante, né? Agora, olha só, irmãos, antes dele ser trabalhado por Deus, ele era uma pessoa assim, do temperamento forte. Ele havia até matado um Egito, né? O Egito estava maltratando ali os israelitas, aí ele até matou um egípcio ali. Então ele tinha um temperamento forte, uma personalidade forte. Mas ali quando Deus começou a trabalhar na vida dele,
Aí a Bíblia vai dizer que ele se tornou o homem mais manso da terra. E sabe o que eu acho incrível? É que Moisés, ele subiu ao monte para orar, para jejuar. A Bíblia vai dizer que ele passou 40 dias e 40 noites no monte, ali em contato com Deus, em comunhão com Deus, jejuando, orando, recebendo ali as instruções de Deus, né? 40 dias e 40 noites. Então a pessoa, quando passa 40 dias e 40 noites em contato com Deus, irmãos, a pessoa está no espírito, não é verdade? A pessoa não está na carne, não, está no espírito. Mas, irmãos, quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo ali adorando o bezerro de ouro. Aí o que ele fez? Quebrou as tábuas da lei, quando ele recebeu as tábuas, né? Quebrou as tábuas da lei, irmão, se irou. Então, note, irmãos, como é difícil. Aí eu tirei a conclusão, rapaz, a gente realmente, lidar com o ser humano não é fácil, irmãos. Veja Moisés, o homem mais manso, passou 40 dias de jejum e oração, e ainda assim perdeu a paciência. Depois perdeu a paciência de novo, bateu na rocha. Então, note, irmãos, que não é fácil lidar, né? Com nós, com seres humanos, não é fácil, não. Até o homem mais manso da terra se irou. Oi. Sim. Então, irmãos, isso aqui mostra o desafio, né? O desafio das lideranças em geral, desafio das lideranças, desafio de lidar, né? Nos nossos relacionamentos, né? Acontece isso até com homens de Deus ali totalmente consagrados, acontece também. Eu estava meditando sobre essas coisas. Né? Então aquele povo ali, irmãos, cometeram muitos erros, e aqui na lição está dizendo que tudo isso serviu como exemplo para que a gente não venha cometer o mesmo erro, porque aquele povo ali não entrou na terra prometida. Então a lição é o seguinte, prática para as nossas vidas, né? Se nós cometermos os mesmos erros, nós vamos sofrer as mesmas consequências daquele povo ali, né? E olha só, lá em Hebreus vai alertar para a gente não cometer o mesmo erro, mas também tem uma passagem aqui, ó, que nos esclarece muito, de 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 até o 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 até o 11, ó, diz assim, ó, e estas coisas foram-nos feitas em figura... É o 6, Pedro? Tá aí? Tá, né? 6, né? Olha só, e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui, só para falar o contexto, né, tá contando exatamente da história do povo de Israel. O povo que morreu ali, alguns picados por serpentes, outros a terra engoliram, né, porque se tornaram pessoas idólatras, outros foram para o lado da imoralidade sexual, outros se tornaram rebeldes, desobedientes, outros ali duvidaram da liderança de Moisés, né? Tudo isso foram os pecados daquele povo ali. Então aqui está falando desse povo, ó. Estas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Pode passar, Pedro. Não vos façais, pois, idólatras. Então, olha os pecados do povo lá, ó, naquela época. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Pode passar, Pedro. E não nos prostituamos, outros pecados daquele povo também foi isso, né? Como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. 23 mil pessoas morreram num dia só por causa do pecado. Pode passar, Pedro. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Pode passar, Pedro. Então, tentar a Deus também, né? Outro pecado que eles cometeram. Outro pecado aí, ó. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Versículo 11, para terminar. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Olha, irmãos, aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, nós já estamos vivendo os fins dos séculos, né? Então, nós podemos olhar para trás, ver qual foi o erro daquele povo, para não cometer o mesmo erro. Porque como nós já aprendemos aqui, né, o sábio é aquele que vê o erro nos outros e não comete o mesmo erro. Não precisa errar para sofrer as consequências, né? Vê o erro do outro e não comete o mesmo erro. Então tudo isso é exemplo. Então eu entendo com isso que nós somos mais privilegiados ainda, né? Porque aquele povo lá tinha sim a palavra de Deus, tinha as lideranças ali para ensinar eles, né? Mas não tinha esses exemplos que nós temos hoje. Hoje em dia nós temos muito mais exemplos, né? Nós olhamos para a Bíblia, aí nós vemos o que deu certo, o que deu errado,
os homens que fizeram as coisas certas, os homens que fizeram as coisas erradas, os reis que foram segundo a vontade de Deus, os que não foram, as consequências do pecado, porque muitas vezes nós podemos cometer algum erro e a gente não sofre a consequência do pecado, né, no mesmo momento. Aí a gente acha que não teve problema nenhum, que não vai dar em nada, né, que não tem problema nenhum. Mas quando a gente olha para a Bíblia, teve pessoas ali, irmãos, que passaram um tempo sem sofrer consequências, mas chegou lá na frente, a queda foi grande, né? Teve consequências. Podemos lembrar aqui de Sansão, começou ali com as fraquezazinhas. Depois podemos nos lembrar de Judas também. Judas, a queda de Judas não foi quando ele vendeu Jesus, foi lá atrás, porque ele já roubava dinheiro das bolsas, já era ganancioso. A queda de Sansão não foi com Dalila, porque a palavra de Deus vai dizer que ele já se envolvia com mulheres antes, mulheres estrangeiras, né? Então não sofreram a consequência no mesmo momento ali do ato, mas depois eles sofreram. Então o pecado ele sempre vai trazer consequência mais cedo ou mais tarde. Ananias e Safira foi na hora, né? Cometeu o pecado ali, na hora morreram. Mas muitos não foram na hora. Então nós temos que tomar tudo isso como exemplo para que não aconteça a mesma coisa. Então a Bíblia nos alerta para não cometer o mesmo erro, para a gente não sofrer as mesmas consequências. Vamos lá. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Irmãos, por isso que a palavra de Deus transforma vidas, né? Porque ela é viva. Ela transforma vidas porque ela é viva, senão ela não transformaria a vida de ninguém. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Isso é muito bom, porque nós podemos aprender com isso, né? Os irmãos que gostam de memorizar, memorize aí, e os irmãos que gostam de anotar, anote aí, irmãos. A palavra de Deus, ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Não é antiga nem moderna, ela é eterna, porque o Deus da palavra é eterno. Então aquelas pessoas que eram transformadas há 1000 anos atrás, eram transformadas há 600 anos atrás, aquelas pessoas que foram transformadas no século XVIII, foram transformadas no século XIX, irmãos, foram transformadas pela mesma palavra que nos transforma hoje. A palavra de Deus não muda, o homem muda, a cultura muda, né? A tecnologia, a modernidade, tudo muda, o mundo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre, inalterada, porque ela é eterna. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Vamos continuar. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre, irmãos, sempre realiza o seu propósito. Uma coisa que nos incentiva é isso, ó, a palavra de Deus jamais volta vazia. Cada pregação aqui na igreja, cada estudo bíblico, cada pregação lá no evangelismo, cada pregação numa rádio, numa live, na casa de uma família, para um parente seu, para o seu familiar, na escola, no trabalho, seja onde for, a palavra de Deus jamais volta vazia. Cada pregação que fica gravada, a gente coloca depois, irmão, sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Deus é que sabe para quem vai enviar e para quantos ele vai enviar, mas sempre ela vai ali atingir um alvo. Muitas vezes nós temos essa experiência, né? Às vezes algo que nós falamos lá, muito tempo atrás e tudo, pregamos ou falamos ou tivemos uma oportunidade aqui na igreja, às vezes a pessoa vai lembrar, a pessoa fala, eu lembro de uma palavra que você deu lá, que você falou isso, palavra de Deus, né? Eu lembro disso, nossa, aquela palavra me ensinou, me falou. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, porque foi o Deus que enviou, né? É o Deus que envia. Agora, uma coisa, irmãos, que nós podemos aplicar também e ficarmos bastante atentos, né? Porque a palavra de Deus, da mesma maneira que ela é fiel e poderosa para salvar, mas ela também é justa para condenar. Quem recebe a palavra é abençoado, é salvo. Quem rejeita a palavra é condenado pela própria palavra. Jesus, quando veio para essa terra, ele veio como um homem, né? Mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele assumiu uma posição humilde. Ele não ali abdicou do seu... Ele não ali, né, quis experimentar da autoridade de ser Deus. Não, ele assumiu uma forma de servo. Então, Jesus ele foi humilde aqui nessa terra. E quando Jesus ele veio para essa terra, certa vez, os religiosos, os fariseus, estavam ali discutindo com ele. Aí os religiosos discutindo com Jesus, aí Jesus falou, eu não julgo vocês, porque vocês já têm quem os julgue. E quem julga vocês é a palavra de Deus.
Como homem, Jesus não quis julgar aquelas pessoas ali, como homem. Mas Jesus, ele também é a palavra. Ele falou, eu sou o verbo vivo, a palavra viva que desceu dos céus. Como homem, Jesus não julgou, mas como palavra, ele vai vir um dia e vai julgar toda essa terra, porque ele é o verbo vivo que julga a humanidade também, irmãos. Então isso é maravilhoso também. Subtópico 2. A palavra de Deus é espada penetrante. A palavra de Deus tem essa representação também de espada, né? Agora vamos entender um pouquinho melhor isso. Diz assim, ó, o texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Então a palavra de Deus, ela penetra, irmãos. Penetra onde nada mais pode penetrar. Não existe nada neste mundo que pode penetrar tão a fundo como a palavra de Deus. Você pode ler o melhor livro que você achar, né, sem ser a Bíblia. Você pode ler o melhor livro escrito neste mundo, irmãos. O maior best-seller de todos os tempos. Mas nunca vai ter o poder e o efeito que a palavra tem. É igual a ação do Espírito Santo. Certa vez eu estava assim, né? Era novo convertido também. Eu novo convertido, irmãos, eu ficava cheio de questionamentos na minha mente, né? Acho que é coisa assim de quem vai ensinar. Quem vai ensinar tem que ser curioso mesmo para aprender as coisas. Aí, quando eu era novo convertido, que a gente ia para a igreja, aqueles cultos avivados, né? A presença do Espírito Santo, eu me arrepiava todo e chorava, aqueles arrepios. Aí, certa vez eu lembrei, rapaz, mas... Porque o diabo, ele quer colocar coisa na nossa mente, né? Porque a presença do Espírito Santo nos faz mesmo arrepiar, chorar, né? Sentir a presença de Deus. Mas o diabo muitas vezes quer colocar, não, isso aí é sua emoção, isso aí é sua carne. O diabo, ele lança dúvidas, setas na sua mente. Porque certa vez eu fiquei assim com esse questionamento, eu fiquei assim pensando, rapaz, quando eu ia para o estádio de futebol, assistir o jogo do Flamengo, eu também me arrepiava todo. Era. Quando falava Flamengo, gol do Flamengo, e quando o Flamengo entrava, eu me arrepiava todinho também. Só que é coisa do mundo, né, irmãos? Do espírito, da carne. Porque existe também, né? Então, o que acontece, irmãos? É por isso que é importante, ó. É igual, por exemplo, na igreja. Por isso que a gente tem que ter muita direção de Deus. A igreja, irmão, se a igreja investir em entretenimento, por exemplo, contratar aqui os melhores cantores, né? Os cantores gospel, os melhores cantores gospel, mas investir só no entretenimento, que é a distração, ficar nos distraindo, coisas boas, coisas legais, nós podemos muitas vezes até nos arrepiar, nos emocionar também, porque faz parte das nossas emoções, né? O ser humano, ele foi feito para sentir emoções, sensações, emoções. Só que a de Deus é muito mais forte, é ou não é verdade? Tem hora que a gente nem consegue ficar de pé. É muito mais forte. Mas o ser humano, ele sente sensações também. Então, por isso que é perigoso o entretenimento. Porque se a igreja investir só no entretenimento, as pessoas vão ficar ali alegres, felizes e tudo, mas será que vão ser transformadas? Porque a palavra de Deus não serve só para a gente se arrepiar. A palavra de Deus serve para nos transformar. Aliás, tem dia que a palavra de Deus não vai ter graça nenhuma. Vai ter dia que a palavra de Deus, no lugar de fazer a gente rir, vai fazer a gente chorar. Vai fazer... Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, no lugar de nos alegrar, vai nos entristecer mesmo. É nos entristecer, porque ela vai nos confrontar. E quando ela confronta, ela causa uma tristeza. A Bíblia não diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação? Então, os teólogos, irmãos, eles têm uma frase que diz assim, ó, o entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. A diversão é a imitação diabólica do avivamento. Não está dizendo que o crente não pode se divertir, não é isso, né? Está dizendo o seguinte, se a igreja trocar a palavra de Deus pela diversão, isso é imitação diabólica do avivamento. Porque todos pensam que estão sendo avivados, que a igreja está sendo avivada, mas na verdade é só nossa carne, nossa emoção. E o nosso espírito é a nossa alma. Só a palavra de Deus é que pode penetrar na divisão da alma e do espírito e nos transformar. Eu sempre falo isso aqui, ó, as palavras que mais me transformaram até hoje, que estão me transformando ainda, né? E mais me transformaram, foram as palavras duras. Não foram as palavras de consolo. As palavras de consolo me ajudaram, sim, a ficar de pé. Mas as palavras duras, aquela que doeu mesmo, que cortou,
foram as que mais me transformaram. Na hora, assim, a gente fica resistente, né? Não é isso, não. Que não sabe de nada, não. Mas depois chega lá na frente, rapaz, e pior que é mesmo. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente sabe, eu merecia mesmo ouvir aquela palavra. Então, as palavras que mais transformam são essas cortantes, irmãos. Porque é uma cirurgia. O médico, para fazer uma cirurgia no paciente, tem que cortar, tem que ser incisivo. Tem que cortar, tem que abrir. Pode falar, irmão. Aí a Bíblia fala, né, que Deus ele faz a ferida, mas ele mesmo cura. Ele mesmo fecha ela, faz a ferida e cura. O médico, né, tem que abrir o paciente. O médico tem que abrir o paciente, né, corta, sangra, mas ele faz a cirurgia ali. E depois que ele fecha o paciente ali até fica machucado alguns dias, né, fica ali em recuperação, mas depois, irmãos, o paciente fica bonzinho. Nós assim também, às vezes nós recebemos aquela palavra e ficamos ali magoados, chateados, né, tristes. Mas passa um tempo, aquela palavra ali vai fazendo efeito, aí você olha para trás e fala, rapaz, aquela palavra foi importante para a minha vida. Não é verdade, irmãos? Então isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz aqui, ó, e olha que interessante, a Bíblia compara a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes. Os irmãos sabem o que é uma espada de 2 gumes? Que no tempo eu não sabia, não. Corta dos 2 lados. Aí no tempo eu ficava assim confundido. Será que é espada de cortar legume? De 2 gumes? Mas é a espada, irmãos, que corta dos 2 lados. Depois que eu fui aprender sobre isso, tem até uns punhais também, né? Uns punhais? Punhais? Como é que é o plural? Punhais? Vou falar só punhal mesmo, no singular mesmo. Então, um punhal, irmãos, tem punhal que é de 2 gumes, né? Ele é afiado dos 2 lados. Então, isso mostra o quê? O efeito penetrante. Porque uma coisa que é de 2 gumes penetra muito mais, né? Penetra com mais facilidade, penetra dos 2 lados. E quando fala que penetra dos 2 lados, aí nós podemos aplicar nas nossas vidas assim, né? Porque antes de eu estar falando aqui com os irmãos, Deus falou comigo. Então a palavra que eu estou pregando para os irmãos pode estar cortando aí. Só que está cortando aqui também. Irmãos, toda palavra que a gente prega, muitas vezes nós queremos pregar uma palavra direcionada à igreja, mas a palavra, na verdade, já está cortando aqui também. Toda palavra que a gente prega para a igreja é palavra que nós precisamos ouvir também. Né? Que corta aqui e corta lá. É a espada de 2 gumes. E assim, o pregador ele tem uma responsabilidade muito grande, irmãos. Porque o pregador tem que estar sempre pregando a palavra. Olha só, o pregador tem que estar sempre pregando a palavra. E muitas coisas que o pregador vai pregar são coisas que ele já falhou, ou falha ainda, ou vai falhar. Aí a hora que os irmãos ficam, o pastor falando isso aí, mas um dia desse eu vi ele fazendo isso aí. Né? Então não é fácil a vida de pregador, irmãos, porque nós vamos estar sempre sendo analisados. Olha o pastor falando isso aí. Então nós vamos estar sempre sendo analisados. Está vendo que a cobrança para o nosso lado é maior? Porque os irmãos, né, os irmãos que não pregam, que não tem o chamado para pregar, microfone, tudo, às vezes tem uma oportunidade, uma oportunidade uma vez ou outra. Mas aí os irmãos não são tão expostos, né? Os irmãos sentam, ficam aí e não são tão expostos. Agora o pregador, irmãos, que está pregando toda semana, 1 hora, 1h30, 2 horas, vai estar sempre mais pressionado, mais analisado. E vou dizer, irmãos, não é fácil. É por isso que o apóstolo Paulo ele falava, ó, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então é uma luta. Pode falar, evangelista. É igual, diz também uma frase que diz, né? O ouvido mais perto da minha boca é qual? É o meu mesmo. Aí eu estou pregando aqui, o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Igual os profetas, né? Profetas, nós já aprendemos aqui também certa vez, que o dedo indicador representa os profetas. Porque os profetas estavam sempre assim, ó, assim diz o Senhor, sempre apontando, né? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas note que quando o profeta aponta um dedo, tem mais 3 apontados para ele, né? De volta para ele aqui. Então, o ministério do profeta é esse, mas note que os outros estão apontando para o próprio profeta. Isaías, né? Profetizou muito, Judá, Corazim, e ele sempre estava falando, ai de ti, Judá, ai de ti, Corazim, ai de ti, falando o nome das cidades lá, né?
Mas quando ele teve um encontro com Deus, que ele viu sua condição pecaminosa, ele falou, ai de mim, que sou pecador, ai de mim, que sou homem de lábios imundos. Pedro também, quando viu ali a revelação de Jesus, se jogou dentro da água e falou, afaste de mim, que eu sou pecador. A revelação. Porque quando a palavra nos ilumina, aí nós paramos de enxergar os erros só nos outros e começamos a enxergar os nossos. Falar, pá, o meu negócio tem que melhorar, né, irmãos? Então é isso. A palavra de Deus é de dois gumes. Uma das coisas que eu aprendi também, né, no meu antigo ministério, que eu sempre falo para os irmãos, foi isso. O pastor certa vez chegou para mim e falou, William, a gente prega para nós mesmos. Na hora eu não entendi, mas depois eu fui compreendendo isso aí. Que muitas coisas que a gente prega, irmão, são coisas que muitas vezes nós falhamos. Mas é como eu falo, né, estamos no processo de aperfeiçoamento e nós temos a responsabilidade de pregar. Deus não vai chamar uma pessoa perfeita para pregar porque não existe. Então, volta e meia, vai ter sim algumas falhas. A gente prega, mas vamos analisar algumas falhas na gente, né? Mas é bom que também a gente pode ter essa consciência. Falei, peraí, eu não posso cobrar do outro uma coisa que eu mesmo estou falhando. E aí, com isso, nós vamos se tornando pessoas maduras, né? Mais experientes e maduras. E como nós sempre aprendemos aqui, irmãos, a Bíblia, nós lemos a Bíblia, não é para examinar os outros. Nós lemos a Bíblia para examinar nós mesmos. A palavra de Deus fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós lemos a Bíblia, na verdade, ela está nos lendo. Ela está tirando o raio-x do nosso interior. A Bíblia é como um espelho, só que é um espelho que mostra por dentro. O nosso espelho normal nos mostra por fora, mas a Bíblia nos mostra como nós somos por dentro. E às vezes quando nós olhamos, nós não gostamos muito do que nós estamos descobrindo, né? Mas isso é bom. Isso é bom porque vai provocar o quê? Um arrependimento e um desejo de mudança. Falar assim, eu não quero ser assim. Então a palavra diz que nós somos assim, nossa natureza humana, mas eu não quero ser assim. Irmãos, e uma coisa maravilhosa é que quando Deus ele vê a nossa vontade de mudar, Ele nos ajuda a mudar. Ele só não nos muda quando a gente não quer. Porque nós estamos falando aqui que a palavra de Deus, ela transforma vidas. Mas ela só transforma a vida quando a vida quer ser transformada. Se a vida não quiser ser transformada, aí não tem como. A vida não vai ser transformada, porque ela não quer. Deus ele não nos obriga a nada, Ele não vai nos pegar à força. Não, Ele quer que a gente queira, né, que a gente tenha vontade. E quando a gente pede para Ele, até mesmo quando nós não temos vontade, quando a gente ora e pede para Ele, aí a Bíblia fala que Ele opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então é pedir, é orar. Às vezes nós não temos vontade de orar, né? Eu falo, Senhor, quero ter vontade de orar. Deus ele vai falar, primeiro ora sem vontade mesmo, que depois a vontade vem. Né? Senhor, não quero ir para o culto, estou sem vontade de ir para o culto. Vai sem vontade mesmo, que quando você for, você vai acabando tendo vontade, né? Estou sempre dando o exemplo agora da academia, porque eu entrei também, né, para fazer um exercício. Ah, não estou sem vontade de ir para a academia. Vai sem vontade mesmo, que lá você vai conseguir a sua vontade. Irmãos, é desse jeito que funciona. É desse jeito. Salmos 27,14 explica isso. Isso é bíblico que eu estou falando. Salmos 27,14 fala assim, ó, espera, pois, no Senhor. Então vou esperar aqui paradão, espera, pois, no Senhor, vou esperar que caia as coisas do céu. Só que aí vai falar, ó, esforça-te e Ele fortalecerá o seu coração. Então espera, pois, no Senhor, mas esforça-te. Quer dizer, não é para esperar parado, é para esperar agindo, é para esperar buscando. Esperar, irmãos, esperar não é nesse sentido que a gente pensa, que é ficar parado esperando, não. Esperar é no sentido de confiar. E quando você confia, você não fica parado, você faz as coisas sempre confiando que Deus está contigo. Então isso aí é confiar no Senhor. Então vamos lá, continuando, né? Falamos aqui da espada de dois gumes. Então quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos vários erros. Que isso, pastor? Está pregando uma heresia? Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos vários erros, todos eles em nós, não na Bíblia. Que a Bíblia não contém erro, mas nós contemos muitos, né? Então nós encontramos. E é bom, irmãos, e é bom isso aí, porque igual a palavra de Deus disse aqui, ó, igual a lição disse, ó, significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros, ou seja, aquilo que está escondido, né? E revela o nosso verdadeiro caráter. Então, caráter não é aquilo que nós somos diante das pessoas. Caráter é aquilo que nós somos diante de Deus. Caráter é aquilo que nós somos no escondido, quando ninguém está vendo. Diante das pessoas, nós mantemos uma reputação, né? Existe o carisma, mas nós vivemos uma geração que valoriza muito o carisma e despreza o caráter, né? Se o líder for carismático, aí muitos já seguem. Mas e o caráter, como é que está, né? O carisma é importante. É bom ser uma pessoa carismática, que você vai ganhar pessoas também ali, você vai fazer com que pessoas ali te ouçam. É bom ser carismático.
Você não vai espantar as pessoas vão querer estar perto de você ali. Mas aí você tem que aproveitar isso para uma coisa proveitosa. Então, o caráter protege o carisma. Porque não adianta ter o carisma e não ter caráter. É igual, graças a Deus, que aqui tem um estudo bíblico. Mas quando nós não temos o estudo bíblico, irmãos, o povo pentecostal tem a tendência de buscar muito o poder de Deus, né? Quero poder, quero dom. Isso não é errado, tem que buscar mesmo. A Bíblia mesmo fala que nós temos que buscar com zelo os melhores dons espirituais também, né? Então, isso é certo também buscar. Mas, às vezes, a pessoa valoriza muito o poder, mas despreza o caráter. Às vezes, a pessoa quer o poder, mas não quer o fruto. Porque o fruto é o caráter de Cristo formado em nós. E o caráter protege o poder. Não adianta eu ser cheio de poder, mas um mau caráter. É por isso que existem vários outros falsos profetas, né? Falso profeta possui dom, irmãos. Falso profeta, ele possui o dom, mas não possui o caráter. Aí engana as pessoas, aí ludibria as pessoas. Então, o caráter, irmãos, protege o poder. Os dois são necessários, mas o caráter é que vai proteger tudo isso. Então, nosso caráter, ele vai sendo cada vez mais forjado, através do quê? Dos confrontos que a palavra de Deus nos confronta. Ela nos conforta, mas ela também nos confronta. E são esses confrontos que vão aperfeiçoando o nosso caráter. E para a gente ter uma transformação mais rápida, porque nós vemos, né? As pessoas são diferentes, nós somos diferentes uns dos outros. Nós vemos que tem pessoas que são transformadas assim, né? Que vão mudando de uma maneira mais rápida, outras demoram mais um pouco para mudar, mas mudam também. É por isso que a gente nunca pode julgar. Aquela pessoa tem tantos anos ainda a mesma coisa, mas Deus é que sabe. A Bíblia até fala, né? Tem a parábola do joio e do trigo. Aí diz que o filho, que Deus, né? Que Deus ele semeou ali o trigo, que são coisas boas. Nosso Deus ali semeou o trigo. Aí veio o inimigo e semeou o joio. Irmãos, o joio, já viram o joio? Já viram o trigo e o joio? Não sei se os irmãos já viram. Depois os irmãos pesquisam aí, ó. O joio e o trigo, eles são parecidíssimos. São a mesma coisa. Não dá para diferenciar o joio do trigo. Agora, interessante que o joio, ele tem até umas coisinhas assim, ó, que parece semente. Mas quando você abre ali, não tem nada dentro. Não tem nada. O trigo, quando você esfarela, cai as sementes. Porque semente germina e dá fruto. Agora, o joio não tem nada. É algo seco, algo vazio, algo oco. Só tem aparência. Então, é isso que Deus está comparando. Às vezes, né, você não sabe diferenciar um do outro. Mas a essência que tem dentro, Deus é que sabe, né? Então, quando o filho do maligno ali, distribuiu não, moço, qual é a palavra? Plantou? Semeou, né? Semeou. Quando o maligno semeou ali o joio no mundo, e uma coisa interessante, ele fala que o campo é o mundo. Porque muitas vezes nós falamos assim, o joio e o trigo está dentro da igreja. Dentro da igreja também está, né? Só que fala que o filho do homem semeou a boa semente no mundo. O campo é o mundo. Então, note, irmãos, que nós nunca vamos nos limitar a 4 paredes. O joio e o trigo está semeado aí no mundo. Ó, nós temos o mundo todo para ganhar para Jesus. Não é só em 4 paredes. Tanto que Deus nem falou, ó, o campo é a igreja. Não, o campo é o mundo. Então, aí no mundo também está espalhado os cristãos, né, os filhos da luz, e também está espalhado o joio. Então, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos falaram assim, mestre, então eu tenho que cortar o joio? Para o joio não atrapalhar o trigo, eu tenho que cortar? Corta o joio e queima? Aí Jesus falou, não, deixa os dois crescerem juntos, para não ter o risco de arrancar o joio e arrancar o trigo junto. Então, esse que é o perigo, né, irmãos? A gente querer julgar e tudo, e às vezes a gente pode até fazer um cristão verdadeiro cair. Então, esse é o perigo. Então, tem pessoas que são transformadas de uma maneira mais rápida, outros demoram mais um pouquinho para transformar. Mas só Deus é que sabe quem é bode, quem é ovelha, quem é joio, quem é trigo. Nós não temos o poder para saber disso. Por isso que nós não podemos desistir, né? Aquela pessoa não tem jeito. Deus é que sabe se tem jeito ou não, né? Nós temos o papel ainda de continuar orando, pregando, orando, né? E Deus é que sabe. Amém, irmãos? Então vamos lá continuar. Subtópico 3. A palavra de Deus é apta para discernir. Discernir, irmãos, é a mesma coisa que decifrar, né? Compreender. Quando a gente está discernindo, a gente está compreendendo uma coisa. O discernimento é algo muito importante. Porque sem o discernimento, nós vamos ser enganados, né? Pode vir qualquer situação, mas se você tiver o discernimento, você, peraí, tem alguma coisa aí. Aí você vai compreender. Nós sabemos que tem o dom do discernimento, né? Discernimento também é um dom espiritual. Nós já temos, como seres humanos mesmo, nós já temos uma certa habilidade de estar discernindo as coisas. Mas quando nós temos o Espírito Santo, isso aí é potencializado, se torna um dom do discernimento, que todo crente tem que ter,
para não ser enganado. Todo crente tem que ter. Tem pessoas, eu creio assim, que tem um dom exclusivo ali, né, um discernimento muito maior. Eu creio que certos cargos da igreja, né, exigem isso, esse discernimento diferenciado, mas todo cristão tem que ter o discernimento. A Bíblia até fala, né, que a gente tem que discernir os espíritos para saber se provém de Deus ou não. É igual a cura. Cura, a Bíblia fala que existe o dom de cura. Então tem pessoas que são usadas ali o tempo todo na cura, né? Já é um dom específico daquela pessoa de cura. Mas qualquer cristão pode curar. Jesus falou, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que creem no meu nome curarão enfermos, colocarão a mão na cabeça dos enfermos, né? Curarão os enfermos, expulsarão demônios. Então tem pessoas que têm um dom específico de cura, mas todos podem curar. Qualquer cristão que orar com fé pode curar também. E aí a gente ora, e aí é Deus que cura, né? Não é verdade? Então vamos lá. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Então, nós já falamos sobre isso, né? Então, aquele povo no deserto ali, ele endureceu. E a palavra de Deus fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, igual aquele povo lá no deserto. Salmos 95 vai dizer isso, né? Hebreus também 4 diz isso, para não endurecer o nosso coração. Aí Jesus falou assim, ó, aquelas pessoas que endureceram o coração, eu jurei que não entrarão no meu descanso. Então veja, irmãos, algumas pessoas até entraram no descanso ali da terra prometida, né? Na Canaã, mas era esse descanso passageiro, descanso terreno. O verdadeiro descanso é na eternidade. Quando Deus fala, ó, entrar no meu descanso, está falando o quê? Da vida eterna, né? Não apenas nesse descanso aqui terreno, não. Então essa é a promessa de Deus. Aqui no versículo 13 de Hebreus, aqui nós lemos Hebreus 4, né, versículo 12 e 13. No versículo 13, tem uma tradução que diz assim, ó, que nenhuma coisa está oculta aos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar contas. E patente tem um significado interessante, ó. Tem aqui na minha revista, ó. A palavra patentes deriva-se do vocábulo grego que significa garganta. Então, a palavra patente, irmão, significa garganta. E olha só, e significa virar para trás a garganta, como faz o cirurgião no paciente. O animal do sacrifício tem sua garganta exposta totalmente à lâmina do cutelo. Eu achei interessante essa comparação, né? Que essa questão de todas as coisas estão nuas e patentes. E patente tem um significado de garganta. Então, o animal do sacrifício, quando era sacrificado, né? A garganta dele ficava exposta. E a garganta dele era sangrada, era cortada. É isso que significa também. Deus, ele revela, né? Ele nos abre, ele revela o que tem por dentro também. Tem esse significado aí, e é muito forte. É como se Deus colocasse uma faca na nossa garganta, né? E aí não tem como fugir de Deus, né? Da cirurgia do nosso Senhor. Do sacrifício que nós temos que ter também, irmãos. Porque nós temos que sacrificar a velha criatura para que a nova também, né, possa nascer também. Vou ler aqui acho que tem na revista dos irmãos também, Ampliando o Conhecimento, tem aí? Ampliando o Conhecimento. Vamos ler que é interessante, ó. Diz assim, ó, a palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra... Irmãos, enquanto eu leio aqui, vai procurando aí o Salmos 15. Salmos 15. Aqui diz, ó, a palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se os nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem 2 gumes e corta, ou para nos salvar, aquilo que nós falamos, ó, ou para nos salvar, ou para nos condenar à morte. Então, irmãos, a palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Os irmãos acharam? Achou, irmão William? Vou pedir para o nosso diácono William ler até o versículo 4.
Amém. Então, viram? Começa com uma pergunta, né? Senhor, quem entrará, né, no Monte Santo, né? Quem habitará no Monte Santo? Então, a palavra de Deus, como foi dito aqui, é que nos mostra quem vai entrar no repouso de Deus ou não. É como eu falei, nós não temos o poder, né, de discernir. Só que a palavra de Deus fala, né? Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. A palavra de Deus, ela é apta para dizer isso. Então, o que a palavra de Deus diz, nós podemos acreditar. A Bíblia fala os idólatras, os imorais, né? Uma relação ali, uma lista de pecados que não vão entrar nos céus, né? E a pessoa que habita, abriga esse pecado e pratica esse pecado, consequentemente, não vai entrar não vai receber a salvação. Vamos lá, subtópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Irmãos, quando fala de milícia aqui, está falando de um combate, né? Só que esse combate nosso não é carnal. O combate, ele é espiritual. Irmãos, o inimigo, ele age tomando a mente da pessoa, né? Porque se ele tomar a mente, ele toma a vida toda. Se o inimigo tomar a nossa mente, ele toma a nossa vida toda. A disputa do inimigo, do Satanás, é pela nossa mente. Você acha que a disputa do Satanás é pelo nosso corpo? Ah, eu quero tomar o corpo dele, ele vai ficar ali endemoniado, isso acontece, né? Mas a disputa dele é pela nossa mente, irmãos. Porque se ele tomar a nossa mente, nós vamos fazer o que ele quiser. Existem táticas, técnicas de guerras, né? De torturas, de guerras também. Existe uma técnica, irmãos, que é a seguinte. Eles pegam a pessoa, quando eles querem fazer uma lavagem cerebral na pessoa, eles pegam a pessoa e levam a pessoa para um lugar escuro e deixam só a televisão ligada. Eles deixam essa televisão ligada só no chiado. A televisão não pega, fica só aquele chiado, aquele barulho irritante, né? E ali, quando eles querem mudar a identidade da pessoa. Por exemplo, se eles chegarem, né, na minha filha, falar, você não é a Suzane, você é a Maria das Dores. Aí eles vão deixar a Suzane lá, presa, com esse barulho lá o tempo todo, ensurdecedor, esse barulho irritante, e vai ter uma gravação. E, durante dias, uma gravação dizendo, você não é a Suzane, você é a Maria das Dores. Você não é a Suzane, você é a Maria das Dores. Toma a mente da pessoa, a pessoa sai de lá acreditando que não é realmente a Suzane. Alguém pode até chegar lá e falar, não, você não é Maria das Dores, você é a Suzane. Não, você está mentindo para mim, eu sou a Maria das Dores. Tomou a mente, consequentemente tomou a identidade. Consequentemente tomou toda a vida da pessoa. É isso que o diabo faz, irmãos. Ele, quando toma a mente do ser humano, ele rouba a verdadeira identidade do ser humano. O ser humano foi criado para ser filho de Deus. E o diabo bota na mente da pessoa ali, né, que a pessoa nasceu para ser uma pecadora, uma derrotada, uma prostituta. Tem pessoas ali, irmãos, que acham, né, que não tem mais jeito, que não tem perdão. O diabo já tomou a mente da pessoa. Outros, muitas vezes o diabo toma a mente da pessoa e faz com que a pessoa não acredite no Criador, não acredite em Deus, não acredite que pecado traz consequência, que a pessoa não acredite na condenação. Não foi isso que ele falou para Adão e Eva? Ele chegou para Eva e falou assim, ó, Deus disse que se você comer desse fruto você vai morrer? Não, não é bem assim não. É certo que não morrereis. É isso que o diabo faz na mente das pessoas. Os crentes estão falando que isso é pecado, que isso é errado. Não, isso não é errado não, isso é coisa de crente, né? Toma a mente da pessoa e aí consegue tomar toda a vida da pessoa também. Então as armas da nossa milícia, porque quando alguém, irmãos, muitas vezes vem com rebeldia, ou vem com afronta, ou vem com alguma coisa, nós temos a tendência de ficar irritados, temos ou não temos? Nós nos irritamos com a pessoa. Só que quando a gente para analisar, peraí, é porque o inimigo tomou a mente da pessoa. Nós não temos uma frase que diz assim, ó, fulano de tal está sendo usado pelo inimigo. E é verdade, irmãos, o diabo ele tem o poder de manipular a nossa mente. Se a gente não tiver cuidado com a nossa mente, o verdadeiro campo de batalha é na nossa mente. Se a gente não tiver cuidado com a nossa mente, o diabo ele manipula a nossa mente. O exemplo na Bíblia foi de Pedro. Primeiro Pedro teve a revelação do Espírito Santo, né? Jesus falou, quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro falou, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou assim, parabéns Pedro, mas não foi carne nem sangue que te revelou isso não. Quem te revelou foi meu Pai que está nos céus. Foi o Espírito Santo, né? Então Pedro teve uma revelação do Espírito Santo. Naquele momento, Pedro estava sendo usado por Deus. Mas passou um pouquinho, Jesus falou que tinha que morrer, que ele ia morrer, ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro, não mestre, Deus me livre, não vai acontecer isso com o Senhor não. Longe de ti acontecer isso com o Senhor. Aí o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, que você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens.
Note que Jesus não estava falando que Pedro era o Satanás. Jesus estava falando com Satanás que estava manipulando a mente de Pedro. Saiu da boca de Pedro, mas essa ideia não saiu da mente de Pedro, saiu da mente do próprio Satanás. Introduziu sim da mente de Pedro, mas se originou do próprio Satanás. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus estava falando com o próprio diabo, que estava usando Pedro naquela época, né? Porque se a gente pensar errado, fala, nossa, mas Jesus ofendeu Pedro. Não, Jesus estava falando com o próprio demônio, e o demônio sabia, opa, já me descobriu aqui, né? Já me descobriu aqui, vou ter que sair fora. Irmãos, então, nós os seres humanos, se a gente não cuidar da nossa mente, o inimigo toma mesmo a nossa mente. Faz a gente ficar magoado, sem perdoar, irado, brigar com o irmão, não perdoar mais, fazer inimigos nessa terra, né? Julgar, tudo isso ele pode fazer. Entender errado, uma coisa que o inimigo faz sempre, faz muitas vezes, né? É distorcer. Às vezes a pessoa fala uma coisa ali sem intenção nenhuma de ofender, de machucar, nada, aí já entra na nossa mente distorcida, né? Então isso é coisa do próprio Satanás que tem. O diabo, irmãos, igual nós falamos, né? O diabo, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode manipular os nossos pensamentos, né? Dando sugestões. Como ele faz isso exatamente, eu não sei, que é uma coisa espiritual, né? Mas ele pode lançar sugestões. A Bíblia chama também de sofismas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses sofismas. Vamos aqui continuar. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Tá vendo, irmãos? Isso são métodos humanos. Calúnias, né? Conchavos, bajulação, tudo isso são métodos humanos, difamação. Nosso poderio de ataque não é carnal. Então não é brigando, não é gritando, não é querendo forçar, não é nada, não é nada disso. Aqui diz, nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Então, tudo isso inclui o que, irmãos? Tudo se origina na palavra, né? Para a gente praticar tudo isso aqui, se origina da palavra. Mas aqui nos ensina a gente conhecer a verdade, a gente praticar a verdade, a gente praticar a justiça, a gente pregar o evangelho, a gente ter fé, usar a nossa fé, a gente também usar o capacete da salvação que protege o quê? O capacete protege o quê? Nossa mente, né? O capacete da salvação protege a nossa mente. É a gente ter a consciência que nós somos filhos de Deus, salvos, e aí vai proteger também. E a gente conhecer a verdade, porque vai proteger das mentiras, das setas, do dardo inflamado. E aqui diz também a espada do Espírito. E quando fala espada, a espada é a única arma que serve tanto para a defesa como também para o ataque. Então ela serve para nos defender do inimigo, mas serve também para a gente atacar o inimigo. Agora, quer ver uma coisa interessante? Jesus, quando foi tentado no deserto, ele venceu Satanás, foi com a espada, não é verdade? Com a palavra. Jesus, ele venceu Satanás com a espada. Ou seja, ele deu umas espadadas ali, não deu, irmãos? Agora, Jesus, ele deu uma espadada, foi no Satanás? Não, né? Sabe onde Jesus deu espadada, irmão? Na própria mente dele. Jesus usou a espada na própria mente dele. Porque Satanás estava introduzindo coisas na mente de Jesus. Estava tentando, né? Porque Jesus conhecia a palavra. Satanás falou, você é o filho de Deus? Então pega essas pedras aí e transforma em pães. Estava querendo introduzir pensamentos errados. Porque Jesus estava ali jejuando. Se Jesus estava jejuando, estava no propósito, ele não ia largar o propósito para comer pão, né, irmãos? Mas Satanás já estava querendo introduzir isso. Transforma em pão e começa a comer, você não está com fome. Né? Ó, introduzindo. E aonde Jesus deu a espadada? Na própria mente dele mesmo. Jesus falou, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma espadada na própria mente. Então, quando o inimigo tentar introduzir algum pensamento errado na nossa mente, irmãos, nós temos que combater com a espada, dar uma espadada na nossa própria mente, ó, cortar a mentira que é introduzida na nossa mente. Deu para entender? Porque se a gente for enfrentar o diabo, irmãos, querer enfrentar o diabo, não tem necessidade. Jesus já venceu o diabo. O que nós temos que vencer agora são as mentiras que o Satanás quer tentar introduzir na nossa mente. O diabo já é vencido, já é derrotado. Então isso é maravilhoso, né? Vamos lá, subtópico 2, a destruição das fortalezas. Essas fortalezas também são na nossa mente. Olha, irmãos, aqui é a palavra de Deus, aqui é a verdade. Então, eu preciso, quando eu leio a Bíblia, eu preciso enxergar a palavra, eu preciso ler e enxergar. Agora, se tiver algo bloqueando a palavra, por exemplo, aqui é a Bíblia, a palavra de Deus, e se tiver um livro na minha frente,
escrito piadas, né? Piadas imundas, piadas sujas na frente da palavra. Isso vai estar o quê? Bloqueando a palavra. Isso se tornou uma fortaleza, não está me fazendo enxergar. É isso que o diabo faz. Quando o diabo introduz uma mentira, essa mentira atrapalha a pessoa de enxergar a verdade. Por isso que às vezes a pessoa fica com esse pensamento assim, ó, não, mas isso aqui não é pecado não, isso aqui não tem nada a ver. A pessoa não está enxergando porque já tem uma mentira na frente dela. E essa mentira, infelizmente, irmãos, está sendo muito, essas mentiras, né? Infelizmente, muitas vezes está sendo pregadas pelo próprio povo de Deus, pelos próprios crentes, né? Que se dizem cristãos muitas vezes, mas estão pregando heresias, mentiras, estão pregando um evangelho light, que só Deus veio para cá só para dar, só para, né, satisfazer nossas vontades. Então isso é uma mentira que está sendo introduzida dentro das próprias igrejas. Então essa mentira introduzida impede a pessoa de enxergar a verdade, porque se criou uma fortaleza. Então essas fortalezas, elas têm que ser o quê? Destruídas para que a gente possa enxergar. Se tiver aqui algo construído com um muro enorme na minha frente, eu não vou ver o que tem do outro lado. Então essas fortalezas têm que ser destruídas. E a palavra de Deus é poderosa para destruir essas fortalezas. Então diz aqui, ó, a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos. Irmãos, por falar em valores cristãos, a próxima revista, porque nós já estamos na lição 7, né? Já passamos da metade. A próxima revista, eu vou até conferir direito, mas fala sobre isso, valores cristãos, né? Por esses tempos atuais aí, é muito importante entender os valores cristãos. Então aqui diz, ó, para tanto se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Então isso cada vez não está sendo espalhado, irmãos, pelo mundo? Está sendo espalhado o desrespeito à vida, o ódio está sendo espalhado, a corrupção e a imoralidade. Hoje em dia nós vemos assim muitas vezes tanta imoralidade e o inimigo está querendo colocar, né, nas nossas mentes, nas mentes do ser humano, na mente das crianças, dos jovens, que isso aí não tem problema nenhum. Então é uma fortaleza que está tendo e impedindo as pessoas de enxergar. E aqui diz, ó, contudo o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Então aquela cegueira espiritual, né, a palavra de Deus tem o poder de fazer a pessoa enxergar. Mas para isso temos que ler, temos que pregar, temos que aprender, temos que meditar, temos que saber discernir o que realmente é o evangelho ou o que é mentira. Porque a mentira muitas vezes não vai ser espalhada assim de uma forma, né, que todo mundo vai identificar rapidamente. Às vezes a mentira é espalhada de uma forma sutil, igual Satanás. Não, esse fruto aí é um fruto tão gostoso, tão bonito, pode comer isso, não tem problema nenhum. Daqui a pouco nós vamos falar dessa queda de Satanás, irmão, já quase no final aqui. Nós falamos aqui do espírito do erro. Então a Bíblia diz que tem um espírito do erro. E nós já citamos aqui várias vezes, né, segundo a Tessalonicenses. Então hoje nós não vamos citar não, hoje nós vamos ler sobre o espírito do erro. Olha só, coloca aí, Pedro. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 8 ao 12. Os irmãos acompanhem comigo. Ó. Então será revelado o iníquo. Aqui está falando do anticristo, né, da aparição do anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pode passar, Pedro. A esse, olha como o anticristo vai aparecer, irmãos, nessa terra. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, mas é de mentira. Então as pessoas que só vão atrás de Deus para ver milagre, para ver sinais, para ver prodígios, só quer a Deus por essas coisas, é perigoso serem enganadas pelo anticristo, né? Que o diabo ele é imitador, ele imita as coisas de Deus. Pode passar, Pedro. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então essas pessoas que já se deixam enganar no dia de hoje, quando o anticristo chegar, as pessoas hoje em dia já estão sendo enganadas. Imagina o anticristo quando chegar, né? Porque ele tem poder, ele tem eficácia, ele tem astúcia. Então as pessoas vão ser mais enganadas ainda, irmãos. E por que as pessoas vão ser enganadas? Ó? Diz que as pessoas vão estar perecendo. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, não receberam a palavra, não receberam a verdade, né? Não quiseram ali aprender a palavra de Deus, ou até mesmo aprenderam e rejeitaram a palavra. Pode passar, Pedro, versículo 11. E por isso Deus, essa aqui é interessante, ó, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então não é o Satanás que vai enviar a operação do erro. Satanás já é a operação do erro pura, né? Ele já trabalha com isso aí.
Mas quem vai enviar é o próprio Deus que vai enviar a operação do erro. E às vezes nós podemos ficar confusos nessa, nossa, mas como que Deus pode fazer isso? Como que Deus vai enviar a operação do erro? Só que o próximo versículo vai explicar, ó, versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, por que Deus envia a operação do erro? Para que as pessoas sejam julgadas. Então, simplificando tudo, é assim, ó, eu estou te falando a verdade, mas você não quer ouvir a verdade? Você não quer obedecer a verdade? Então, fique com a mentira mesmo. Não é isso que você quer? Irmãos, o pior castigo que Deus pode nos dar não é nos levar para o deserto, não. Não é fazer a gente passar uma dificuldade financeira, sentimental, emocional. Não. O pior castigo que Deus pode dar para o ser humano é entregar o ser humano às suas próprias paixões. Aí já era. Aí é o último estágio do homem, né? Nos entregar às nossas próprias paixões, nosso próprio entendimento. Aí já era, irmãos. Mas é como falei, né? As pessoas que não querem ser transformadas. Aí acaba ficando da mesma maneira. E acaba perdendo a salvação. Então isso é uma coisa muito perigosa, meus irmãos, rejeitar a palavra do Senhor. É, né? Algo que nós nunca podemos fazer nas nossas vidas. Subtópico 3, vamos lá, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. Então, conselhos são isso, ó, raciocínios falaciosos. São até coisas, muitas vezes, assim, inteligentes, né? Coisas ali bem articuladas, mas são falaciosas, irmão, são falácias, são coisas falsas. Bem articuladas, mas coisas falsas. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas, o perigo aí para os cristãos, o perigo que os cristãos enfrentam hoje em dia, irmãos. Ó. O ateísmo, né? Ateísmo é aquele que nega a existência de Deus. O relativismo é aquela questão, né, que suaviza o pecado. Não, isso aí não tem nada a ver, isso é relativismo. O relativismo, irmão, diz que não existe uma verdade absoluta. Por exemplo, a Bíblia fala, idolatria é pecado. Aí o relativismo vai falar assim, depende do ponto de vista, depende. Aquilo que é pecado para você não é pecado para mim, depende, isso é relativo. Então eles dizem que tudo é relativo. Então se a gente chegar para essa pessoa e falar assim, você acredita que tudo é relativo? Aí a pessoa vai falar, sim, tudo é relativo. Você acredita que o pecado é relativo? Tudo é relativo. Mas irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é uma verdade absoluta. Então, nós nunca podemos cair nessa falácia do inimigo, né? Que ele quer introduzir também na mente das pessoas essa ideia errada que tudo é relativo. Existe uma verdade e existe uma verdade absoluta e essa verdade é a palavra do Senhor. Vamos lá. Se a gente perguntar, tudo é relativo, a pessoa, tudo é relativo. Se a gente perguntar, tem certeza disso? Aí a pessoa fala, tenho certeza. Não, você não pode ter certeza. Se tudo é relativo, como é que você tem certeza? Não é verdade, Tawane? Entendeu, Tawane? Se tudo é relativo, como é que você pode ter certeza? Porque a certeza é uma verdade absoluta. Então, eles mesmos caem em contradição. Então, o relativismo, irmãos, é algo, né, que também é perigoso para o cristão. E o secularismo. Secularismo, o que é secularismo? Secularismo é quando se coloca o homem no centro. Tira Jesus do centro e se coloca o homem no centro. Tira Jesus do centro dos louvores, né, do centro da família. Tira Jesus do centro do evangelho e coloca o homem. Isso vem acontecendo muito, né? Tirar Jesus do centro da pregação, do centro dos louvores também, e você coloca o homem. Isso é o secularismo, que o homem só está interessado nas coisas desse presente século. Então isso é perigoso também. O marxismo são ideologias também que querem até mesmo desconstruir os valores cristãos, querem desconstruir até mesmo a ideia de família. A Bíblia ensina que família, né? O homem se ajuntará com a sua mulher, se multiplicará, terão filhos, os dois se tornarão uma só carne, né? Deus criou Adão e Eva, e Deus criou homem e mulher os criou. Então Deus criou Adão e Eva, como se diz aí, não Adão e Ivo, né? Então Deus criou homem e mulher. Então o conceito de Deus para a família é o homem se juntar com sua mulher e ter filhos. Esse é o conceito de Deus para a família. Agora o marxismo diz que não, família pode ser constituída de homem com homem, mulher com mulher. Isso pode... Todos que se amam, né, e estão juntos, pode se constituir uma família. Esse é o marxismo, que é desconstruir os valores, né, as ideias, os ensinamentos cristãos, todos os conceitos. E também as heresias, né, que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Irmãos, sofismas. Sofismas é uma mentira
vestida de verdade. É uma mentira que até parece uma verdade, mas é uma mentira. É um sofisma. Algo ali que o diabo também introduz na nossa mente, disfarçado de verdade, mas por trás está ali a mentira do inimigo. Porque nós costumamos dizer, né? Uma meia-verdade é uma mentira completa. Ah, pastor, isso aqui não é uma verdade não, mas é uma meia-verdade. Não, a meia-verdade é uma mentira completa. Porque a verdade, né, ela é absoluta, a verdade ela é completa. Então, meus irmãos, nós falamos aqui também de argumentos. Olha só, argumento é uma coisa interessante, irmãos. Quando nós ficamos usando argumentos para justificar um erro, para justificar algo ali que a Bíblia condena, quando nós usamos argumentos, na verdade, nós estamos lutando contra nós mesmos. Sabia? Às vezes nós achamos que estamos argumentando com a pessoa, rebatendo. Não, quando nós usamos argumentos, nós estamos lutando contra nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos tentando convencer nós mesmos. Então, se a Bíblia ensina algo, se a verdade ensina algo, e a gente fica, não é assim não, eu acho que não é assim, eu entendo que é assado e não é assim, então nós estamos combatendo contra nós mesmos, tentando convencer nós mesmos de uma coisa que é errada. Então não podemos lutar contra nós mesmos, né? Temos que se render a toda a verdade do nosso Senhor Jesus. É igual quando a gente tenta justificar o nosso erro, nós estamos tentando enganar nós mesmos. É um engano e nós queremos acreditar naquilo ali, acreditar naquele engano, né? E a Bíblia fala, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Não, irmãos, mentira sempre vai ser mentira, nunca vai se tornar uma verdade. Nós é que muitas vezes podemos ali enxergar como uma verdade, uma coisa que na verdade é uma mentira, né? Sem redundância. Vamos lá, irmãos. Subtópico 4, a destruição de toda altivez. Então, a altivez também tem a ver o quê? Com o orgulho do ser humano, né? A altivez é aquele orgulho, é aquela arrogância que o ser humano pode criar dentro de si. Aqui diz, o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Um exemplo de altivez, quando a pessoa tem muita sabedoria, muita inteligência, né? Muita inteligência nessa terra, muito conhecimento acumulado nessa terra, mas essa pessoa usa isso para desfazer da palavra de Deus, para desqualificar as coisas de Deus, né? O evangelho, para desqualificar, isso significa altivez, está se levantando contra o conhecimento de Deus. Existem muitas pessoas aí, muito inteligentes, filósofos, muito inteligentes, mas são ateus. E ali eles ficam, tem plateias, irmãos, para assistir eles. Eles fazem debates assim, né, palestras, milhares e milhares de pessoas para assistir. Aí eles começam ali, falar os argumentos dele. Ah, Deus não existe por causa disso, Deus não existe por causa daquilo, eu não creio que Deus existe por causa disso. Então são o quê? Altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a palavra de Deus também é poderosa para destruir tudo isso. Aqui diz, altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Olha só, irmãos, que Deus vem falando muito, né? Rebeldia, orgulho, jactância. Jactância é a arrogância, né? Aquela arrogância do homem de querer ser bom, querer ser melhor do que os outros, querer saber mais do que todo mundo, né? Ou até mesmo aquela arrogância de contradizer a palavra de Deus. E aqui fala, e as demais vaidades humanas. Vaidade é uma coisa passageira também. Aqui no final vai dizer, Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Então, como nós falamos, né, a disputa de Satanás é pela nossa mente, ele quer ganhar a nossa mente. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Irmãos, quando fala aqui de Satanás, né, aqui cita Satanás que atua na mente das pessoas. E aí, Satanás, eu estava meditando sobre isso, é interessante, irmãos. Satanás, ele vai ter ele já tem um triste fim. O mesmo fim que Satanás tem, ele quer que a humanidade tenha também. Ele já tem ali destinado para ele um triste fim. E o mesmo fim que ele tem, ele quer que a humanidade tenha também. O mesmo pecado que Satanás cometeu, ele quer induzir a humanidade a cometer o mesmo pecado também. Vou até ler aqui no meu livro, esse livro também é da lição, viu, irmãos? É um livro da lição, que eu uso como apoio, e eu separei algo interessante aqui. Nós vamos falar de humildade no último tópico, mas eu separei algo aqui. Diz assim, a humildade é o lugar da plena dependência de Deus. O orgulho, ou a perda dessa humildade, é a raiz de todo pecado e mal. Então diz que o orgulho é a raiz de todo o pecado e o mal. O orgulho entrou no coração de Satanás, né? Então a raiz de todos os pecados começou com o orgulho. Ele se sentiu muito bom, se sentiu grande demais, falou, rapaz, eu creio que eu sou quase, acho que não, é claro, conjecturando, né, irmãos? Eu creio que ele começou pensando assim, rapaz, eu acho que eu sou tão bom, acho que eu sou quase igual a Deus, de tão bom que eu sou.
acho que eu sou quase igual. Acho que ele pensava assim. Aí depois ele passou a pensar, rapaz, acho que eu não sou quase igual não, acho que eu sou igual a Deus. Aí ele começou ali, irmãos, a distribuir os argumentos dele, né? Começou ali também a rebanhar ali os anjos, porque ele enganou os anjos, ele enganou uma terça parte dos anjos. Então, com os argumentos dele ali, irmãos, ele começou a construir ali um exército e ele se levantou contra Deus. Ele se opôs a Deus, quis ser igual a Deus, né? E até maior do que Deus, porque lá em Ezequiel vai dizer, eu subirei mais alto que Deus. Ele quis ser maior do que Deus, olha só, a arrogância e o orgulho, né, que entrou. Então, olha só que forte, irmãos, diz assim, ó, o orgulho ou a perda dessa humildade é a raiz de todo o pecado e mal. Foi quando os anjos, agora caídos, começaram a olhar para si mesmos com autocomplacência que foram levados à desobediência. Aí, ó, foram levados à desobediência, né? Tudo começou ali com a manipulação de Satanás. E foram expulsos da luz do céu para as trevas exteriores. E também foi quando a serpente exalou o veneno do seu orgulho, o desejo de ser como Deus no coração dos nossos primeiros pais, que eles também caíram de sua posição elevada para toda a desgraça na qual o homem está agora afundado. Então, note, irmãos, isso é forte, né? O mesmo pecado que o Satanás cometeu, ele levou o homem ali a cometer também. Porque ele sabe, rapaz, foi isso que me derrubou. Então agora eu vou querer derrubar o homem também. Rapaz, se eu vou ser lançado no lago de fogo, eu vou querer levar também o ser humano para o lago de fogo. Porque imagine, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus ele criou todas as coisas, mas ele criou o ser humano como coroa da criação. O ser humano é a coroa da criação. A Bíblia fala que o ser humano, quando Deus criou o ser humano para dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que existe nesse mundo. Agora imagine a raiva, a inveja que Satanás ficou. Porque Satanás pensava, nossa, mas antes eu estava lá no céu, né? Eu era um símbolo. Satanás, irmãos, ele era um símbolo de perfeição. Né? Antigo Lúcifer, ele era o símbolo de perfeição. Ele era o exemplo ali de perfeição, um padrão assim, né, para todos os outros. Então, ele tinha esse status lá nos céus, né? Agora imagine, ele caiu no pecado do orgulho, da rebeldia e da desobediência, ele foi expulso dos céus. Então note que nem Deus, irmãos, admite isso. Deus ele não tolera a desobediência, Deus ele não tolera a rebeldia. O próprio Deus expulsou ele dos céus. E os anjos que estavam com ele foram juntos. Então quer dizer, quem segue o exemplo de rebeldia vai ter o mesmo fim do rebelde. Quem segue o exemplo de rebeldia, de desobediência, vai ter o mesmo fim do rebelde. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Por que muitos casamentos são arruinados? Às vezes por causa da soberba do homem ou da mulher ou dos dois. Por que muitas vezes ministérios são arruinados? Por causa da soberba. Por que muitas vezes trabalho, né, nosso serviço profissional, nossa área profissional, muitas vezes pode chegar à ruína também? Muitas vezes por causa da soberba, por causa do orgulho. Então, precede a ruína em todas as áreas da nossa vida. Se nós formos soberbos, a gente cai, irmãos. Tem vários exemplos, não só na Bíblia, mas exemplos nossos mesmo, aqui, né, no nosso mundo também, que a gente já viu isso acontecer. Então, Satanás, o orgulho tomou conta do coração dele, e ele quis introduzir esse orgulho em Eva também, em Adão e Eva, né? Falou, não, vocês quando comerem esse fruto, vocês serão igual a Deus. Estimulou um orgulho dentro do ser humano. O ser humano já pensou ser igual a Deus? Aí o mesmo pecado passou para o coração do ser humano também, e aí esse caos total, né, que aconteceu com a entrada do pecado também. Então note essas estratégias de Satanás, né? Quando a gente identifica essas estratégias, a gente fala, opa, peraí, que eu não posso ser assim. Senão o mesmo fim dele, né, acaba tendo também os adeptos, como a palavra de Deus fala, né? O inferno foi feito para o Satanás e seus adeptos também, né? Todos que seguem também esse pecado do diabo. Então vamos lá, para encerrar, tópico 3, e nós já vamos estar encerrando. Assim como eu disse que a soberba precede a ruína, né? A soberba vem antes da ruína, mas a Bíblia vai dizer também em Provérbios 15, versículo 33, que a humildade precede a honra. Então, antes de sermos honrados, nós temos que assumir uma posição humilde. Não adianta a gente querer ser honrado, irmão, se a gente não estiver buscando essa humildade, né? E essa humildade, ela vem em Jesus, né? Jesus falou, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês acharão descanso para vossas almas. Nós podemos dizer também que a humildade, ela é um fruto do Espírito, né? Que é operado dentro de nós. Nós, seres humanos, nós não temos essa capacidade, né, de adquirir essa humildade sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Se a gente se autodeclarar humilde, na verdade nós já estamos sendo orgulhosos, não é verdade? Eu sou humilde, não, irmãos, quem somos nós para falar isso, né?
Porque se nós falarmos isso, já perdemos a humildade. Temos que reconhecer que só Deus mesmo nas nossas vidas. Então vamos lá. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus e ainda humilhai-vos perante o Senhor. Irmão, se sujeitar a Deus é se entregar, né? Se entregar por completo. É não oferecer resistências a Deus. Se a palavra de Deus fala que é assim, então, se a palavra de Deus me corrige aqui, pastor, é isso, está errado, eu já tenho que, né, me sujeitar, me entregar. Não resistir a isso. Porque quanto mais eu resistir, mais vai demorar a minha transformação. Nós não somos o barro na mão do oleiro? E se o barro for duro? Aquele barro duro vai apanhar cada vez mais, né? Se o barro for mole, é mais fácil ali modelar, fazer um vaso com mais tranquilidade, né? Tem uma sujeirinha ali, o oleiro vai tirar, né? Tem uma rachadurazinha assim, o oleiro passa a mão, tampa a rachadura. Mas se o barro for duro, irmãos, vai bater, vai pisar em cima, até o barro amolecer. E se o barro não amolecer, aí não vai servir para fazer um vaso, não é verdade? Então, sujeitar a Deus, se humilhar. Às vezes nós entendemos errado, às vezes nós pensamos assim, a Bíblia diz que todo aquele que é humilhado será exaltado. Ah, meu patrão me humilhou hoje, então eu vou ser exaltado. Não, irmãos, não é isso que está falando. A Bíblia está falando, aquele que a si mesmo se humilhar. Porque, por exemplo, meu patrão me humilhou, agora Deus vai me honrar e ele vai ver só, ele vai ver só. Quando eu estiver lá nas alturas, aí ele vai ficar com inveja. Quem mandou ele me humilhar? Quem mandou mexer com o servo de Deus me humilhar? Aí, na verdade, a pessoa não está se humilhando, né, irmãos? Então, é aquele que a si mesmo se humilhar. Jesus, nós vamos ver no final, que foi o maior exemplo disso, né? Jesus, ele se humilhou, né? Então, vamos lá, irmãos. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Então, quando não oferecemos resistência, né, irmãos? Aí Deus, ele nos enche da presença dele. Ele nos liberta da sabedoria terrena. Irmãos, olha as características da sabedoria terrena. Da sabedoria terrena animal e diabólica. A Bíblia fala que a sabedoria terrena é animal e diabólica. Tiago 3,15, né? E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Somente através da palavra, né, é que nós vamos aprender. Como eu disse, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui cita Tiago 1, 21 e 22, eu sempre cito também, só que hoje nós vamos ler também o último versículo, irmãos, para nós estarmos caminhando para o final. Coloca aí, Pedro, Tiago 1, 21 e 22. Diz assim, por isso, rejeitando toda a imundícia, as etapas, irmãos, para nós sermos honrados, né, e abençoados por Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, ou plantada, né? A qual pode salvar as vossas almas. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então é ser humilde, né? Receber o ensino, e não somente receber, mas praticar o ensino também. Senão não vai passar de palavras, né? Não vai passar de discurso que está dizendo aqui. Vamos lá, caminhando aqui para o final, subtópico 2, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Irmãos, Cristo é o nosso maior exemplo em tudo. Tudo nós temos que mirar em Cristo, que Ele é o nosso maior modelo, né? Nosso maior exemplo. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Já pensou, irmãos? Deus, mesmo sendo Deus, abre mão ali de toda glória e assumiu uma forma de servo. O Criador assumiu a forma da criatura. A Bíblia fala que Deus, ele fez o homem à imagem e semelhança dele, né? Mas o próprio Deus se fez à semelhança dos homens também. Isso é muito forte, né? O Criador assumiu ali a imagem da criatura, irmãos. Vamos lá. Ele deixou sua glória, humilhou-se, olha só, se humilhou, né? Humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele começou obediente e terminou obediente, né? Jesus, ele foi obediente desde criança até quando ele morreu, ele foi obediente, né? Irmãos, é muito importante. A Bíblia fala, uma das coisas em que a Bíblia ensina muito, né? Para os filhos honrar os pais. A maior bênção que um filho pode ter, irmãos,
quando ele recebe da parte do Senhor, é quando ele honra o pai. Fala, filhos, honrai pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados, né? Honrar pai e mãe é uma bênção, é uma honraria. Porque nós estamos falando aqui de humildade, e humildade, irmãos, não é sinal de fraqueza, não. Humildade é sinal de força. É preciso muita força para nós nos humilharmos. Para muitas vezes, né, a gente deixar para lá, para a gente muitas vezes ser confrontado, afrontado, e mesmo assim assumir uma posição humilde, né? Mas a pessoa vai vir com 7 pedras para cima da gente, e a gente assumir uma posição humilde, isso não é sinal de fraqueza, não, isso é sinal de força. Nós somos fracos, é quando nós vamos lá, olho por olho, dente por dente, vamos lá, me bateu, eu vou bater também. Isso que é sinal de fraqueza. É preciso muita força para a gente se humilhar, né, e ser humilde. E essa força vem de Deus, né? Cristo novamente agiu com humildade ao lavar aos pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Ser humilde, irmãos, não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Não é achar, para ser humilde eu tenho que ser um coitadinho, né, um maltapilho. Não. É pensar menos em si, pensar mais no coletivo, né? Quando nós pensamos no coletivo, no bem geral, aí nós estamos sendo humildes. Vamos lá. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Vamos lá para o tópico 3, para nós encerrarmos essa lição. A humildade é uma virtude cristã, ou seja, é uma qualidade cristã, né? Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Então, nós aprendemos que para ser humilde, só mesmo com o novo nascimento, irmãos. Se não experimentar o novo nascimento, não tem como, né, a gente experimentar dessa virtude. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fostes chamados. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Então é reconhecer, né, as nossas limitações. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não ser transformado pelo Espírito Santo. Tá vendo, irmãos? Ninguém recebe se do alto não for dado, né? Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Então, tudo vem da palavra, né? Então vamos lá, conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Olha, irmão, isso é forte. Ó. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados, além de serem salvos, né? E são agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Plenitude quer dizer o quê? Todas as bênçãos divinas. A totalidade das bênçãos divinas, irmãos, quem é humilde vai receber. Então, nessa lição, nós aprendemos, irmãos, que não podemos ser rebeldes, não podemos ser desobedientes e temos que ser humildes na presença do Senhor. Eu creio que depois dessa aula, depois que a gente receber uma correção de Deus, né, através dos servos dele, que Deus ele nos corrige através dos servos dele nessa terra, né? Aí nós vamos receber com mais humildade, que aí nós vamos ser agraciados, né? Não somente das lideranças da igreja cristã, não, mas os filhos receberem dos mais velhos, né? Dos pais, dos tios, né? Das pessoas responsáveis, das pessoas mais velhas. Receba com humildade a correção, que aí nós vamos ser honrados. Já percebeu, irmãos, que o rebelde perde a bênção? Já percebeu que o desobediente perde a bênção? Os irmãos já viram na Bíblia algum desobediente que foi ali abençoado por Deus, honrado por Deus, irmãos? Pode até ter conquistado coisas terrenas, passageiras, mas abençoado, honrado, irmãos, nós não vemos nenhum exemplo na Bíblia, né? Somente pela graça de Deus, mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é que nós recebemos tudo isso de Deus. Amém, meus irmãos? Esta foi a lição. A próxima lição, deixa eu ver aqui.